A religião é o ópio do povo. Você talvez já tenha ouvido essa frase, alguém já citou, ou você leu em alguma parte de um texto, de um livro. Bom, essa frase é a frase de Karl Marx, é o seu posicionamento sobre a religião. Ópio, para quem não sabe, seria um líquido que fosse analgésico. Karl Marx está querendo dizer que a religião é algo que anestesia as pessoas, que tira as pessoas da realidade do mundo, da realidade dos conflitos sociais, da luta de classes. Mas afinal, será que Karl Marx realmente é contrário à religião? Será que Karl Marx sonhava em uma sociedade religiosa que não tivesse religião? Olá, meu nome é Wilson, sou professor da Curios Centro Educacional e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre marxismo e a religião. Vamos tratar aqui de uma abordagem sobre o pensamento de Karl Marx, que não vai estar relacionado à questão política e nem à questão econômica, mas sim à questão religiosa. Então acompanhe junto aí esse conteúdo. O pensamento marxista é um pensamento que tem influenciado de forma muito ampla a sociedade contemporânea. Ela influencia de forma direta, no qual nós podemos encontrar várias pessoas que defendem e até idolatram Karl Marx, dizendo que ele realmente é um libertador, alguém que traz uma compreensão de mundo até então não vista. Porém, outros nem conhecem Karl Marx, nunca leram o Manifesto Comunista, não sabem abordar alguns princípios do pensamento marxista, mas estão incutidos de forma inconsciente na sua mente, fazendo com que as suas ações, os seus pensamentos estejam permeados pelo pensamento marxista. E o que dizer de quantos que num determinado momento da vida foram ludibriados pelo pensamento marxista, ficaram apaixonados pela ideologia, pelo pensamento, e em um determinado momento até militaram por essa causa, sendo que depois acabaram se frustrando e seguindo outros rumos. Mas por que será que o marxismo ele tem essa força, essa influência sobre as pessoas? Na realidade, o marxismo ele também pode ser compreendido como uma religião, uma abordagem que trata de questões que levam a uma crença em algo além da nossa capacidade humana, a esperança e fundamentos que estão realmente relacionados com a religião. Vamos tratar aqui alguns pontos que realmente fazem a gente ver que o marxismo, de alguma forma, se torna uma vertente religiosa. Marx trata sobre Deus, Marx trata sobre a questão da religião. Para ele, o mundo, na realidade, é um mundo material. O que existe é somente aquilo que é material, e não a ideia do cristianismo, de que exista um Deus que está além da obra criada, que é a causa de todas as coisas. Para Marx, o mundo ele é a matéria e essa matéria ela gera a própria matéria. Ela mesma é a causa da sua causa. Coadunando com a mesma ideia e pensamento de Karl Marx, olha o que Lenin diz aqui na sua colocação acerca da existência do mundo. Podemos considerar o mundo material e cósmico como o ser supremo, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser reverenciado, aquele que deve ser idolatrado. A causa de todas as causas. Ele é o próprio Criador que gera a causa para que as coisas venham a acontecer. O Criador do céu e da terra. Esse pensamento de Lenin, que está relacionado
aos fundamentos marxistas, é um tipo de panteísmo, isto mesmo, uma vertente religiosa que acredita que Deus é a matéria, Deus não é um ser que possui atributos, um ser moral, não, Deus é a própria matéria que se manifesta em tudo que nós podemos tocar e ver. Nesse caso, o marxismo também apregoa uma religião panteísta. Como é evidente na religião, um olhar sobre a história diferente de um olhar humanista ou um olhar que parte de um pensamento fundamentado somente em algumas comunidades, alguns povos ou nações. No caso, quando a gente olha no cristianismo, a história é a história ampla, é a história da humanidade. História essa que começa com a criação, no qual Deus criou de forma perfeita o homem e a mulher e assim os seus sucessores, porém houve aqui a queda, que foi a introdução do pecado na natureza humana, fazendo com que a humanidade se corrompesse. Já que a humanidade se corrompeu, foi necessária uma redenção. Essa redenção acontece com Cristo, quando Cristo vem e, através do seu sacrifício na cruz, ele compra homens e mulheres para voltar a estar na presença de Deus. E na esperança que está no cristianismo, e assim como em outras vertentes religiosas também sempre apontam para uma esperança, uma consumação, nós temos na fé cristã a plenitude do reino de Deus na terra, quando Deus estabelecerá sobre os céus e a terra o seu reino, reino esse que vai destruir todas as hostes do mal, aniquilando todo o pecado e fazendo com que nós tenhamos uma nova realidade de vida, isso na concretização, na consumação dos séculos. Essa compreensão de história, na verdade, desconstrói toda uma vertente que foi criada a partir de histórias relacionadas à política, economia ou interesses pessoais. A história da humanidade, a partir da visão cristã, amplia o nosso entendimento, assim como também faz nós entendermos os fatos que ocorrem no dia a dia. Por isso, o marxismo também precisa criar a sua história, precisa estabelecer uma história mais ampla para que através disso as pessoas possam ter uma cosmovisão a partir do conceito e da história marxista. Sendo assim, nós temos no conceito histórico marxista essa primeira vertente aqui, de que antes do contato com a sociedade corrompida, o ser humano vivia em um paraíso, isto mesmo, tudo em comum. Não existia desigualdade, não existia injustiça, todo mundo sabia viver e o que todo mundo tinha era de todos, não existia a propriedade privada. Porém, em um determinado momento da história, houve a queda, houve o desastre da sociedade. E o desastre da sociedade ocorreu com o surgimento da propriedade privada. Isso fez com que surgisse o egoísmo, a luta de classes, a opressão, a desigualdade, a injustiça, a pobreza. Tudo, para Marx, está relacionado à propriedade privada. Por isso, para a religião marxista, é necessário que basta nisso, é necessário que isso seja resolvido. E essa solução, ela vai vir com a revolução. Então, Marx, como um profeta, dizia que estava prestes a acontecer uma revolução. E quando ocorresse essa revolução, a revolução do proletariado, no qual a burguesia seria destruída, ok? E eles iriam assumir o poder e destruir o problema da propriedade privada. Isso ocorre com o estabelecimento do socialismo como um
sistema econômico que iria tratar desse problema, esse problema que assola a sociedade. E o final de tudo, a esperança da religião marxista é o comunismo. Comunismo esse que não foi ainda adotado em nenhum país, mas eles esperam que um dia, não somente um país, não somente um continente, mas o mundo todo vai ser comunista e vai viver sem a necessidade do Estado, sem a necessidade de poderes, e todos vão saber conscientemente dividir e ter tudo em comum. Percebe que toda essa fala sobre a história construída por Karl Marx apresenta sim elementos religiosos de esperança, de entendimento acerca do passado e também profetizando para o futuro. Por isso, no marxismo, ele continua tendo, além de uma vertente política, econômica, também nós podemos encontrar semelhanças com a religião e fazendo com que muitos fiéis, ainda hoje, sejam adeptos a este movimento. Portanto, quando Marx fala que a religião é o ópio do povo, ele está dizendo do cristianismo, que o cristianismo quer realmente anestesiar as pessoas e tirar elas da realidade. E para isso, ele cria toda uma falácia chamada marxismo. Mas sabemos que através do evangelho nós temos a verdadeira religião, a religião que não anestesia as pessoas, mas transforma elas para realmente viver uma vida para a glória de Deus. Por isso, diante da realidade contemporânea desse envolvimento de muitos cristãos com o marxismo, precisamos entender que o marxismo é uma falsa religião que tenta incutir na mente dos cristãos, mas que a verdade do evangelho sempre prevalecerá sobre todas as falácias. Pessoal, espero que vocês tenham aí compreendido essa explanação, tenham aí ampliado o seu entendimento sobre o marxismo. Agora quero te convidar para já se inscrever no nosso canal, não perder a oportunidade e estar aí, conhecendo mais sobre os nossos conteúdos. Diariamente temos postado vídeos para o teu enriquecimento intelectual. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Até mais!